Paz do Senhor, irmão. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo. Acho que tem um microfone melhor aqui, que a voz vai ficar mais bonita. É esse aí? A voz não muda, né, irmão? É só a altura do microfone. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso de número 3 será a nossa leitura. Enquanto os irmãos estão buscando aí o texto, vou trazer algumas informações importantes para a igreja. Então, enquanto você oferta, fica atento aí a algumas informações. Obrigado, Fernando. Hoje eu vou beber água. Na terça-feira agora, nessa terça-feira, é o nosso culto, que é o culto de quarta-feira, ele foi transferido para terça-feira. Hoje pela manhã eu fiz esse anúncio, trouxe essa informação para a igreja. A gente está vivendo um período, né, que é um período de Copa do Mundo. Em alguns horários o Brasil está jogando. E a gente precisa usar de sabedoria e procurar ler o que a gente está ouvindo. Nós tivemos algumas programações próximas a jogo e as pessoas já estavam pedindo, pô, vai ter jogo, vai ter a programação. Quer dizer, não era nem um jogo, era próximo. E na quarta-feira, o culto é na hora do jogo. Eu não tenho nenhum problema de fazer o culto, irmãos. Ficarei aqui feliz de fazer o culto. Mas não sei se as pessoas vão vir. Então, a gente precisa fazer a leitura e ler com sabedoria. Então, a gente está transferindo o culto que é na quarta para terça. Então, em vez de ser quarta do propósito, será terça do propósito. Pelo menos uma semana será feito dessa maneira. Amém? Então, fique atento. A gente está modificando essa semana o dia do nosso culto. Então, essa é uma informação. A outra informação é que nós fizemos aqui o momento do clamor, mas eu quero pedir que você ore pela nossa juventude. O culto de hoje, terceiro domingo do mês, é o culto da juventude da igreja. Juventude considera-se adolescente e jovens. Então, todo terceiro domingo, na agenda da nossa igreja, eles são responsáveis pelo culto da noite. Ministro Louvor organizam toda a parte, inclusive pregam, tá? Mas esse mês específico, os irmãos que têm acompanhado têm visto isso. Mas esse mês, especificamente, nós tivemos alguns problemas relacionados à questão da composição do Ministério de Louvor. Alguns, muito próximos, não puderam estar. Então, foi feita uma outra composição. Então, estou aqui abrindo o coração para a igreja. O pregador que pregaria hoje não pôde, mas o pregador está aqui, tá, irmão? Glória a Deus. Então, o pregador ele não pôde pregar. Eu falei, estou aqui, eu estou sempre pronto, glória a Deus. E eu amo pregar a palavra de Deus. Entre outras situações que ocorreram. E o meu pedido para orar pela juventude da igreja é porque a gente está vivendo um período de transição. E, possivelmente, no mês que vem agora, os jovens eles estarão decidindo sobre a liderança dos jovens. Nós temos uma liderança de rede que não pôde estar hoje, porque é militar, está de serviço, então não conseguiu chegar, né? A gente vai vendo algumas coisas acontecendo e isso nos leva a orar, a gente entender que, por muitas vezes, sem a gente perceber, o inimigo ele vai atuando para desconstruir alguma coisa. E a gente está vivendo um período de construção. Eu fiz 2 reuniões com a juventude da igreja. A primeira reunião, somente eu falei, nós conversamos, entre aspas, né? Foi um monólogo. Né? Eu reuni aqueles que vieram e eu conversei com eles e propus algumas questões para eles. Na segunda reunião que nós fizemos, no dia 14, se eu não me engano, eles trouxeram as suas demandas e eu os ouvi.
E agora, na nossa terceira reunião, nós estaremos levantando uma liderança de jovem no meio deles. Então, ore por isso, ore para que Deus assim os abençoe. Irmãos, o inimigo tem fúria da juventude. Eu estou falando porque eu nasci no Evangelho, fui jovem. Pode observar que a maioria dos jovens se desviam entre a adolescência e a juventude. E foi justamente nesse período que foi o período que eu mais fiquei inclinado a sair da presença de Deus. Eu estava sendo influenciado por amigos, na época da matinê, os mais antigos vão lembrar, que era um baile que havia à tarde. Então, os amigos influenciando, o evangelho no meu coração tinha um temor imenso, imenso. Mas havia uma pressão muito grande para que abandonasse a casa do Senhor. E a gente nota que hoje, muitos jovens, eles, justamente nesse período, nessa transição, eles enfrentam muitas questões, questões relacionadas à fase mesmo da sua idade, na adolescência, os seus porquês, as suas dúvidas, as suas crises. Alguns jovens enfrentam isso. Estou falando de juventude aqui, no caso, entre adolescente e jovens, tá, irmãos? Então, eles vão enfrentando isso e, por muitas vezes, a sua fé, ela acaba sendo uma fé vacilante. E aí, por causa de questões simples e bobas, às vezes, elas deixam de congregar, deixam de estar na igreja, deixam de fazer parte do grupo que eu falo, do ministério, e elas vão tendo o coração se afastando de Deus e a gente não percebe. E se afastam aqui dentro. Estou falando porque eu vivi isso. Eu fui adolescente na igreja, eu fui jovem na igreja. E todas as crises que os adolescentes vivem, eu vivi. Todas as crises que os jovens vivem, eu vivi. E eu sei o que é ser adolescente e jovem na igreja. Qualquer coisa mínima se torna um máximo. Mas não é porque se torna um máximo, é porque o diabo, a gente tem que dar um endereço, né, irmão? Ele aproveita oportunidades para que essas coisas nos afastem de Deus, porque o desejo dele é que o jovem não esteja aqui. Então, por isso, ele tenta arrebatar o coração dos jovens nesse sentido. Então, a gente precisa entender e orar pela juventude. Eu tenho orado pelos jovens todos os dias. Todos os dias. Tenho orado por eles, clamado pela vida deles, pedindo que Deus assim os abençoe. Então, querido, eu quero hoje trazer uma palavra de despertamento. Irmãos, de um tempo para cá, Deus me transportou, virei uma chave na minha vida. Quando nós vamos pregar, por muitas vezes, nós nos preocupamos com a mensagem que nós vamos pregar. Mas eu virei uma chave. Eu tenho entendido que Deus tem me colocado na condição de profeta. Então, eu tenho entendido a responsabilidade que as minhas mensagens são uma profecia para a igreja. E esse é o objetivo principal da mensagem, é profetizar. E o profeta, ele denuncia, o profeta, ele orienta, o profeta, ele vai prevendo algumas coisas, porque assim o Espírito conduz. Então, eu quero mais uma vez ser conduzido pelo Espírito nesse texto e trazer orientação à igreja para a sua vida. 2 Timóteo, né? Eu falei Coríntios da primeira vez? Não, né? 2 Timóteo, pedi para abrir a Bíblia, eu não abri, né, irmão? Só Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 5, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso para ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma
que primeiramente habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Eu quero falar hoje sobre uma fé que atravessa geração. E eu quero dar uma orientação sobre a responsabilidade de transferir legado. Irmãos, eu quero abrir os olhos da igreja para algumas questões. Nós, por muitas das vezes, estamos com os nossos olhos fechados para aquilo que está acontecendo à nossa volta, em nossa casa ou em nossa vida. E hoje, o meu objetivo é trazer um colírio espiritual para você, para Deus abrir os seus olhos, para que você entenda um pouco a respeito de algumas questões. Eu vou me deter especificamente no capítulo 1, no verso de número 3, quando ele diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita em você. Timóteo, ele é a terceira geração de crente de uma família. Timóteo, ele é a terceira geração de uma família cristã. O texto vai falar, habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e agora eu sei que habita em você. Então, ele é a terceira geração de uma família cristã. Há um detalhe muito importante no texto, ou na história, melhor dizendo, que o pai de Timóteo não era crente. Ele não era judeu, ele era um grego. A sua mãe era judia, mas ele era grego. Então, isso é um parêntese muito importante na mensagem ou no texto para nós entendermos. E o que nós vamos observar na visão apostólica de Paulo, ao escrever essa carta, a sua segunda carta a um jovem pastor, que é Timóteo, ele vai usar como referência para exaltar a fé dele, a fé da sua avó e a fé da sua mãe. Ele vai deixar claro dizendo o seguinte, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. E o apóstolo Paulo, ele era pai na fé de Timóteo. Ele conhece Timóteo, prepara Timóteo e deixa Timóteo para cuidar de uma igreja. Timóteo era um jovem de mais ou menos 20 anos de idade, cuidando de uma igreja. Então, Timóteo, ele tinha a referência. Paulo vai destacar as referências que haviam na vida dele. Percebe que quando ele destaca, ele fala da avó, fala da mãe, para depois falar dele. Então, o Timóteo, ele tinha uma referência de testemunho na sua trajetória. Ele tinha uma referência de exemplo na sua história. Um fato interessante é que a gente vai notar aqui que ele não sobe muito, ele não vai falar da história da sua avó. A gente vai tratar isso depois. Mas o que a gente percebe é que há uma família que ela tem uma influência de fé e responsabilidade com o futuro. E eu quero falar hoje justamente sobre essa questão do legado, do futuro, essa influência de fé e essa responsabilidade. Nós vamos ver aqui duas mulheres que ela tem compromisso e responsabilidade com a vida de Timóteo. É interessante que a sua avó, quando ela está cuidando ali, a gente está falando de Timóteo, Paulo está escrevendo de Timóteo. Mas quando Deus salvou a vozinha, Lóide, Deus já tinha visto Timóteo, querido. Ele já tinha visto aquele menino, ele já tinha visto aquele rapaz. Então, há uma família com uma influência, mas também uma responsabilidade,
que é justamente essa influência e responsabilidade que vai nortear o ministério de Timóteo, a sua vida, o seu chamado e o seu futuro. Então, eu entendo aqui que há uma família comprometida. Querido, sejamos sinceros, hoje, no tempo atual, nunca se viu tantas famílias cristãs afrouxando no ensino e no conhecimento da verdade. A gente nota isso de uma forma nítida. Tem sido muito claro isso, e a gente precisa entender dessa responsabilidade de transferir o legado. Eu sou resultado de uma salvação que chegou na casa dos meus pais. Minha mãe começou a caminhar sem que o meu pai fosse cristão. E ela entendeu a responsabilidade com os seus filhos, e o meu pai depois se salva. E a gente vai vendo ali o compromisso dela de ensinar os filhos para que a geração que viesse não fosse a geração que ela estava sofrendo. Meu pai era alcoólatra. Por muitas vezes minha mãe ia buscar meu pai nas ruas bêbado para levar para casa. E ela sofria, ela entendia a responsabilidade do casamento, da família, mas ela sofria com aquela situação, até que um dia alguém apresentou Jesus para ela. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela começou a caminhar em uma igreja. E ela percebeu que em Jesus a família dela podia ser transformada. E ela se aproxima, mas ela se compromete. Meu pai, então, vendo o comprometimento dela na fé, a responsabilidade, ou seja, uma fé viva na vida dela, ele também se salva e ele agora começa a caminhar. É interessante que eu tenho 2 irmãos, meus irmãos antes do meu pai e minha mãe ser crente, o Bertan e o William. Depois que meus pais se salvaram, Miqueias, Midian, Neemias, tudo nome de crente, nome bíblico. Então foi uma virada de chave mesmo. Eles entenderam a proposta do Evangelho, a responsabilidade futura conosco, e eles agora se comprometeram com as nossas vidas. Irmãos, eu cresci na igreja. Eu era igrejeiro. Minha mãe, para onde ia, arrastava os filhos todos. Era consagração, aprontava todas. Corria debaixo do banco, tocava pandeiro, triângulo. Tudo que pode imaginar a criança faz na igreja, eu fiz. Filho de crente é um pouquinho levado, né, irmão? Aí a gente era levado à beça. Não era fácil. Mas nós crescemos e fomos entendendo a proposta. E fomos aprendendo, crescendo ali ao lado, vivendo a vida da igreja, sendo criança na igreja, sendo adolescente na igreja, jovem na igreja e tudo na igreja. E eu vejo essa responsabilidade da minha família em transferir o legado. Aí você vai dizer assim, pô, mas é muita imposição. Irmãos, eles vieram do Egito. Minha mãe e meu pai, eles não eram cristãos. Eles sabiam o que o inimigo fez com a vida deles. Da onde Deus tirou o meu pai e resgatou a minha mãe. Eles não queriam isso para nós. Eles queriam uma família de pessoas salvas, crentes, transformadas pelo Espírito Santo. Então, eles lutaram por esses filhos para que eles fossem alcançados no Evangelho e que em nosso coração a fé que havia neles fosse imprimida em nós. E é o que vai acontecer. A primeira geração é a geração da avó para a mãe, que é a geração dela ensinar a sua filha Eunice a fé. Ensinar a fé.
influenciar com firmeza, entender a visão. É interessante que ela vai casar com um grego, ou seja, ela é judia, o seu marido é grego, mas ela entendia, no caso aqui, Lloyd, né, ela entendia a responsabilidade. Um dos fatos interessantes é que nós não sabemos a origem da fé na vida de Lloyd, que é a avó. Mas quando ela é salva, ela tem compromisso, então, com a geração que virá. E ela agora vai guardar a sua filha e vai cuidar. Irmãos, entenda uma coisa com relação ao ensino. Não terceirize o ensino espiritual do seu filho. O discipulado é responsabilidade dos pais. O discipulado de tornar os filhos aqueles que conhecem a Deus é responsabilidade dos pais. Eu sei que as igrejas hoje, irmãos, elas criam mecanismo para facilitar algumas questões, mas a escola dominical não substitui a sua responsabilidade. A sala que é preparada para as crianças e as aulas que são dadas lá não substitui a nossa responsabilidade. Nada substitui a responsabilidade dos pais em discipular os seus filhos, em ensinar os seus filhos e trazerem para a presença de Deus. Então, não terceirize o ensino espiritual na vida do seu filho. A fé precisa estar em você e precisa alcançar a próxima geração. Essa mulher, ela tem essa responsabilidade com a sua filha. E ela, então, vai conduzi-la no conhecimento. E a influência sobre a vida da filha é tão grande que ela agora, ela entende a proposta do Evangelho. Ela entende a responsabilidade que ela teria com a outra geração. E então essa avó, que é mãe, ela então vai discipular a sua filha, vai orientar a sua filha, ela vai crescer na fé, no conhecimento, ela vai se tornar uma jovem cristã, uma mulher de Deus, uma família cristã, e ela então agora vai cuidar da responsabilidade futura. A primeira geração foi a geração que nem sabia quem era Timóteo, foi a geração da avó, que vai cuidar agora da mãe de Timóteo. Irmãos, a gente tem vivido um tempo onde muitas vó ou avós têm tido a oportunidade de caminhar, ou seus filhos caminhar com as vós. Eu sei que nada substitui, aliás, não pode ter interferência, esse é um ponto principal, né? Fundamental. Os pais educam, os pais ensinam. Mas quantas pessoas hoje estão salvas porque tiveram a oportunidade de conviver com uma avó cristã, de pais que não eram crentes. E essas vozinha ou avô levavam para o culto, para a igreja, para os momentos, e eles foram conhecendo a verdade, e hoje estão na presença de Deus, porque aquela pessoa teve a responsabilidade de ensinar a verdade. Então, querido, quando nós temos a oportunidade de tocar a vida de alguém, e a gente não quer perder essa pessoa para o mundo, nós podemos tocar as suas vidas com a nossa influência. Então, vovô ou vovó, se o teu neto passa o dia contigo, aproveita a oportunidade. Conte as histórias da Bíblia. Ensine sobre salvação. Ele guardará isso para a sua posteridade, para o seu futuro. Então, essa avó, ela faz isso, ela ensina a sua mãe. A mãe agora de Timóteo, ela é a segunda geração. E ela agora vai ensinar o seu filho, mesmo com a ausência, no caso aqui, do judaísmo do seu marido. Ela entende a responsabilidade dela formar o caráter na vida dele.
Ela entende a responsabilidade de desenvolver a vida espiritual do seu filho. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? É que não há desculpa quando a mulher é crente e o marido não é. Eu vejo na história dessa mulher. Quando nós entendemos a responsabilidade do legado, quando nós entendemos a responsabilidade de levar aquela pessoa a conhecer a fé em Deus, nós agora nos responsabilizamos em desenvolver uma vida espiritual na vida dessa pessoa. O seu marido não era crente, mas ela discipula esse menino, e ele agora se torna um servo de Deus. Ela assumiu a responsabilidade com a sua fé e com a próxima geração. E eu acredito que quem a orientou foi a sua mãe. Então, irmãos, não é mais a primeira geração. A primeira geração está passando. A avó de Timóteo, ela é uma referência, mas ela está passando. A mãe de Timóteo, ela entende a responsabilidade com aquele menino. Irmãos, eu imagino que por muitas vezes isso acontece, filho de crente. Quantas vezes eu estava em consagração com a minha mãe e Deus falava assim, ó, cuida desse garoto, esse menino vai ser um pastor. Quantas vezes eu ouvi, eu era criança, e Deus profetizava sobre a vida da minha mãe, mandando cuidar de mim. E eu ali com meus olhinhos olhando, não entendia nada, mas eu estava ali ouvindo. Então, eu imagino que na vida desse menino ele está crescendo. Ele é uma criança. E ele está crescendo, e aquela mulher está discipulando ele. Aquela mulher está ensinando ele está aprendendo ali a respeito da vida cristã, e ele está crescendo. Quando a vida dele se esbarra com a vida de Paulo, e há uma coisa que encanta o apóstolo Paulo, há uma fé na vida daquele menino, e essa fé que há no coração de Timóteo, ele fala, da onde vem essa fé? E ele conhece a mãe de Timóteo, e ele conhece a avó de Timóteo, e ele vai dizer justamente isso, trazendo a memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro na sua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em ti. O que a gente nota, irmãos, eu quero tratar um assunto aqui de uma forma muito espiritual, não que os outros não sejam, mas se tem uma coisa que o inimigo tem tentado roubar da vida dos jovens, é a fé. Por causa da idade, há uma fase de questionamento. A idade nos leva a questionar. Uma outra questão da fase da juventude é a curiosidade. Uma outra questão na fase da juventude é o interesse e a busca. Então, estão sempre buscando algo, se interessando por algo, querendo saber de algo. E a gente vive um mundo que ele não poupa ninguém, irmãos. Se o diabo pudesse, ele destruiria você, ele destruiria a sua casa, ele acabaria com tudo. E eu estou falando isso porque a Bíblia vai dizer isso. Ela diz assim, o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Deixa eu te dar uma notícia, o diabo te detesta, querido. Se ele pudesse, ele acabava com a tua vida, ele acabava com a tua casa, ele acabava com a tua família. Ele só não faz porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Ele só não faz porque há uma cobertura espiritual quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Agora nós não somos mais desse mundo, não pertencemos mais a esse mundo, mas Ele nos detesta. Se Ele pudesse, Ele te acabava. Irmãos, eu ando em lugares às vezes tenebrosos, lugares que eu entro, que eu vou, que a gente percebe uma potestade espiritual no lugar. Tem lugares que às vezes eu entro, você percebe a potestade, um lugar desorganizado, cidades, bairros. E aí quando você começa a caminhar, os lugares, é ponto de droga aqui, é outro ali, é um drogado aqui.
As pessoas, elas estão sendo destruídas. O diabo está vindo, irmãos, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo. Ele está acabando com o mundo. Nesse sentido, as pessoas estão sendo levadas, enganadas. E muitos estão entrando na vida das drogas. Estão caminhando no meio das drogas e vivendo aí essa vida louca. Quantos jovens perdidos. Quem imaginava, irmãos, que em escolas a droga chegaria? Quem imaginava que determinados tipos de coisa nós viveríamos? A gente passa em determinados bairros, as pessoas que utilizam determinado tipo de drogas, parece zumbi andando na rua, sujo, maltrapilho, sem consciência, vivendo aquela vida miserável. E a gente olha para isso, irmãos, e a gente esquece da função do inimigo da nossa alma. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Se ele pudesse, ele acabava com tudo. Ele só não pode, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E é nesse mundo tenebroso que essa família entende a responsabilidade do legado. E essa avó, que é a avó de Timóteo, ela protege a sua filha. E ela guarda o coração dessa menina. E essa menina se converte. E ela vive a mesma fé que a mãe viveu. E ela agora gera. E ela tem um menino. O nome desse menino é Timóteo. E ela então vai guardar o coração, a mente desse garoto. E ela vai discipular esse menino. E esse menino agora, ele é posto no ministério. Timóteo, irmãos, que a Bíblia que nós lemos aqui, a primeira e a segunda carta de Timóteo, é a terceira geração de crente. O legado foi passado para ele. Timóteo é mais ou menos um jovem de 20 anos de idade. E ele tem uma responsabilidade de não somente viver a fé, mas o apóstolo Paulo lhe dá a responsabilidade de ser modelo dos fiéis na igreja e na liderança cristã. Na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: ninguém despreze a sua mocidade. E eu gosto muito dessa frase: ninguém despreze a sua mocidade. Irmãos, eu vivi isso aqui na pele. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear, era um garoto ainda. E quando eu fui consagrado e recebi a primeira igreja, eu estava indo para o culto de posse, andando ali no corredor, e a gente escuta: mandaram esse garoto para pastorear a gente. Mandaram esse menino. Ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém despreze a sua mocidade. O que a gente nota é que o apóstolo Paulo, ele está deixando claro do posicionamento de Timóteo. Ele era um menino, ele era um jovem, que ele ia cuidar de uma igreja. E agora, querido, ele vai dizer: não deixe ninguém desprezar. Mas aí ele vai dizer assim: pelo contrário, aqui é um ponto importante, pelo contrário, torna-se exemplo dos fiéis. Talvez aqui esteja o maior peso sobre algumas pessoas em não se posicionar como precisa na fé. A fé em Deus, irmãos, ela nos coloca na condição de exemplo. Exemplo. Isso é um peso danado, irmãos. Ela coloca assim: seja padrão dos fiéis. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo um mundo tão corrompido, um mundo onde aquilo que é certo parece, o que é errado parece ser certo. A gente está vivendo esse mundo aí, e a gente vai vendo tanta gente fazendo errado, que os padrões eles vão se modificando.
O apóstolo Paulo chama a atenção desse menino a ser exemplo dos fiéis. Ele vai dizer assim, na palavra. E percebe que a palavra é com P minúsculo. Ele está tratando aqui a questão da responsabilidade, é trato. É trato, é firmar a palavra. Ele vai dizer isso. Hoje, quantas pessoas já não têm mais uma palavra? E a Bíblia nos orienta se se ensina ou não que passar disso é de procedência maligna. Então, a responsabilidade, ela começa no trato. Ela começa justamente a gente ter uma única palavra, uma única posição, e ela vai chamar a responsabilidade disso. Então, esse menino, ou esse jovem, ele precisava, então, trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua vida. Querido, não há mais muro para quem aceitou a Cristo. Muro só havia para Raabe, até conhecer quem era o povo de Israel. Há muitas pessoas que elas estão caminhando na fé em cima do muro. Eu quero te falar nessa noite, sai do muro, decida a sua vida, querido. Jericó não é mais o seu lugar. Pare de fletar com Jericó do lado de dentro e o que você vê do lado de fora. Tome uma posição na sua vida. Deus hoje te trouxe aqui para te tirar do muro. Você precisa tomar uma posição na sua vida. Pare de cochear entre dois pensamentos. Pare de viver essa vida dupla, olhando para um lado e olhando para o outro. Deus está te chamando a ter um padrão, e o padrão começa no posicionamento. Ele vai dizer, seja padrão, ou seja, exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, ou seja, na forma que vive. Isso é para todos nós, irmãos, como nós estamos vivendo nesse mundo. Nós somos cristãos, carregamos o nome do Cristo que servimos. Fomos salvos por Ele. Qual é o nosso procedimento? Que tipo de procedimento nós estamos tendo com relação a nós mesmos, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, à nossa comunidade de fé, que é a nossa igreja? Qual é o nosso procedimento? Deus tem nos chamado, irmãos, a ter um procedimento cristão. E é isso que ele está tratando com Timóteo. Seja exemplo no procedimento, como você procede. A gente nota, irmãos, lamentavelmente, muitas pessoas que elas vacilam nos seus procedimentos, quando, na verdade, nós precisamos olhar a Bíblia como nosso parâmetro e Cristo como nosso guia. O que a gente vai observando é que as pessoas não estão olhando mais para Jesus. Isso é lamentável. Olhe para Cristo, irmãos. Ele é o nosso alvo. Olhe para Cristo. A sua fé precisa estar firmada nele. Quantas pessoas estão firmando fé em pessoas, quando, na verdade, nós precisamos firmar em Cristo o procedimento e a vida precisa estar nele. Ele vai dizer assim, seja exemplo no amor. O amor é algo, irmãos, que hoje ele transita essa palavra nos poemas, talvez em alguns relacionamentos, mas quando a gente vai falar de fraternidade ou de irmãos, nem sempre nós agimos com amor. O amor, irmãos, ele me faz olhar todos da mesma forma. Não existe preterido. O amor, ele cria um padrão. Isso é interessante. E talvez aqui pode chocar algumas coisas. Da mesma forma que Deus olha para você que está salvo, Deus olha para o pecador. Ele ama da mesma maneira. Deus, ele ama você que está aqui, como ele ama alguém que hoje está vivendo na prostituição. Deus, ele ama da mesma forma você que é um salvo em Cristo Jesus, como ele ama alguém que está perdido agora, talvez jogado em uma calçada, debaixo de uma marquise. Deus ama da mesma maneira.
O amor de Deus, irmãos, é igual para todos. E a gente precisa parar de olhar as pessoas de maneira diferente. O amor nos faz olhar todos iguais. Exemplo na fé. Se tem uma coisa que o inimigo tenta tirar de nós, e a fé ela é provada, parece que a gente vai repetir, mas não. A fé é provada na provação. É muito fácil a gente ter fé quando tudo está bem. Mas vem o problema. Ela vai lá embaixo. Se tivesse um medidor de fé na vida do crente que fosse visível, a gente entenderia que quando ele estiver chegando, se o medidor estivesse lá embaixo, é porque ele está passando por uma tribulação. Quando nós somos afrontados, quando a enfermidade chega, quando o problema bate na nossa porta, quando nós não encontramos saída, quando nós agora estamos vivendo um momento difícil na nossa vida, agora a nossa fé está sendo provada. A fé, irmãos, ela não é para ser usada no momento, aliás, a fé é usada em todo o tempo, mas no momento que está tudo bem, a gente até esquece dela. Mas quando as lutas vêm, nós precisamos nos apegar em Cristo, confiar nele, entender que ele é o Senhor da nossa vida. Timóteo, ele enfrentaria uma igreja que passaria por momentos de tribulação. E ele precisava ser o exemplo na fé. Ele precisava estar firme. Como que você tem agido diante de situações na sua vida? Eu não consigo nem orar. Eu não consigo nem mais ler a Bíblia. Esse é o alvo do inimigo da tua alma. São nas horas da dificuldade que a gente entende que Deus está nos provando para a gente dobrar o nosso joelho no chão, olhar para o céu e dizer: Senhor, é de Ti que eu preciso, só o Senhor pode me ajudar, a minha fé vem de Ti, não permita que eu venha cair. E é dessa fé, irmãos, que ele está pedindo para que ele fosse exemplo. E perceba que no capítulo 2, o que se destaca é a fé da sua avó, a fé da sua mãe e a fé que há nele. E aí ele encerra dizendo ser exemplo, o padrão na pureza. A gente está vivendo um mundo imoral, irmãos. Nunca se viu tanta imoralidade como a gente está vivendo no mundo atual. As letras das canções são imorais, a moda é imoral, tudo é imoral. Os filmes, os desenhos, tantas outras coisas. A gente está vivendo o mundo hoje avançando com a imoralidade sobre a vida das pessoas, porque ele quer tirar a nossa pureza. E ele vai dizer assim: seja exemplo na pureza. Na questão aqui dessa simplicidade que ele está tratando. Então, irmãos, os jovens, entenda isso, igreja, os jovens, ele tem idade suficiente para liderança. E Timóteo é o exemplo disso. A juventude, ela tem maturidade suficiente para assumir determinado tipo de responsabilidade. Eu vou falar algo aqui, irmãos, me entenda, com uma voz profética. Hoje, há algumas questões que a gente precisa proteger, mas há outras que a gente precisa deixar ir. Proteção demais, irmãos, dificulta determinadas coisas. A gente precisa ir liberando com uma visão próxima. Isso é bíblico. Jesus, ele chama os 12 e coloca ao seu lado. E caminham com ele. E ele vai ensinando e discipulando. Capítulo 10 de Mateus. Ele agora diz assim: eu não vou com vocês. Vocês vão sozinhos e me traga o relatório. E aí eles voltam trazendo. Jesus tinha entendido que eles tinham capacidade suficiente para decisão, para enfrentar o chamado e para ir fazer o que ele havia mandado. Então, irmão, nós precisamos ter essa visão.
que é a visão de saber o momento de deixar ir, de deixar fazer, de deixar caminhar. Eu sempre entendi que jovem, ele tem capacidade de liderar, de fazer. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ceder o púlpito para um jovem pregar, de ver jovem liderando áreas da igreja. Sabe por quê? Porque isso aconteceu comigo. Alguém confiou em mim e eu, novo, comecei a desenvolver situações na igreja. E o que eu não percebia é que Deus estava forjando o meu caráter, forjando a minha vida, me preparando para determinadas coisas. O dia que o pastor da igreja falou assim, olha, eu estou te enviando para dirigir a congregação tal. Acho que eu tinha 24 anos, mais ou menos. E eu fui para lá com a minha família, 24 ou 25 anos, fui para lá com a minha família para dirigir aquele trabalho. E quando eu cheguei ali, irmãos, muitos desafios, mas eu entendi que Deus estava me preparando. Então eu não olhava para a minha idade, para minhas impossibilidades, eu não via nada. Eu via a mão de Deus sobre a minha vida. E é isso que nós precisamos voltar a fazer, é ver a mão de Deus nos conduzindo. Porque o jovem, ele tem capacidade de se manter firme diante de uma geração corrompida. Irmãos, quando Deus ele alcança o nosso coração, não há nada que nos fará desviar. Nós podemos até fraquejar, mas desviar não. A primeira geração, ela avança sobre a segunda geração. A segunda geração, ela consegue passar o legado para a terceira geração. E aqui eu concluo a minha mensagem. Nós, a igreja, o que temos feito com o ensinamento que tem chegado até nós? O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi descansar tranquilo, porque ele sabia que ele havia preparado homens fiéis para dar continuidade à obra. Quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua família, quando você olha para você, o que você construiu de legado para o futuro? Como você tem lidado com relação à questão daquilo que Deus já fez na sua vida e o conhecimento que você já tem para aquilo que você vai deixar? Será que nós iremos perder a geração que está vindo? Será que nós vamos perder essa geração que está sendo construída? Eu quero te dizer hoje, ainda há tempo. Ainda há tempo de resgatar, ainda há tempo. Pastor, eu não sei como. Eu não sei como fazer. Eu quero te falar, querido, que o Espírito Santo, ele te dará estratégia para ganhar o coração daquele que está distante. O Espírito Santo te dará estratégia para ganhar aquele que está longe da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus te dará estratégia para ganhar a sua família, mas você precisa inclinar o seu coração para isso. Sabe por que muitas das vezes Deus não faz? É porque o nosso coração não está comprometido integralmente com essa missão. É porque a nossa vida não está comprometida integralmente com isso. E nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que nós estamos construindo. Querida, em nome de Jesus, talvez essa mensagem seja uma mensagem de confronto, porque o seu filho hoje não é crente. Porque talvez o seu marido ainda não se salvou. Porque talvez a sua filha ou o seu filho está afastado da presença de Deus. Talvez essa mensagem ela gere até um desconforto na sua vida, porque há alguém que você gostaria que tivesse servindo a Deus e se perdeu no meio do caminho. Mas essa mensagem ela só chegou ao seu coração porque Deus está dizendo que é possível ainda. Você precisa voltar a inclinar o seu coração para essas pessoas. A gente vai deixando, parece que a gente vai se tornando um crente anestesiado. E alguém não vem
e a gente vai achando normal, e alguém já não tem mais o prazer da palavra e a gente vai deixando normal, quando na verdade o inimigo já atingiu aquele coração, e você que tem o Espírito Santo de Deus, precisa se posicionar para que esse coração não seja corrompido. Irmãos, eu encerro a minha palavra dizendo o seguinte: preservar o coração de Timóteo não deve ter sido fácil. Como não é fácil para você que é mãe, não é fácil para você que é pai, como não é fácil para ninguém. Mas alguém conseguiu alcançar o coração daquele rapaz. E eu quero agora direcionar uma palavra só aos jovens. Talvez o seu coração já está desviado. Você está na presença de Deus, mas o seu coração está desviado de Deus. Hoje Deus está resgatando o seu coração para Ele. Restaurando a sua vida. O desejo do inimigo, eu encerro a minha palavra dizendo, é matar, roubar e destruir. Só quem vive com pessoas que está sofrendo isso, sabe o que sofrem. Então, querido, nós não podemos perder o coração dessa geração. Se coloque de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Senhor Deus, não é fácil, Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que nós não enfrentaremos oposição quando nos posicionamos em favor da verdade. Não é isso que eu estou dizendo, Senhor. O que eu estou dizendo é que é possível. É possível. Não é possível sozinho, mas é possível contigo. O maior interessado a Deus em que as vidas sejam alcançadas é o Senhor, porque foi para isso que o Senhor veio. O Senhor veio para salvar aquele que estava perdido. O Senhor veio para resgatar. O Senhor veio para dar vida. E a tua palavra afirma que é vida com abundância. É vida em Cristo. Ó Deus, há uma influência maligna pairando sobre o mundo, de forma que a gente não percebe. Ó Deus, aonde corações estão se desviando da fé, sem que nós percebamos. Mas hoje, a Igreja Metodista Wesleyana em Mananciais, as famílias que aqui congregam, as pessoas que fazem parte dessa comunidade de fé, estão recebendo uma vacina espiritual. Há um comprometimento com a geração futura, e essa geração está na nossa casa, essa geração são os nossos filhos, essa geração são os nossos netos, essa geração são os nossos filhos na fé, como foi o apóstolo Paulo com Timóteo. Pai, eu me comprometo com essa juventude, eu me comprometo com os adolescentes da igreja, eu me comprometo com os pré-adolescentes, em orar pela vida deles, em cobri-los com oração, em criar um ambiente espiritual, aonde a fé deles seja desenvolvida em Ti. Um dia no futuro, quando eu passar por eles, e eles passarem por mim, e lembrar, ó Pai, de que eles foram alcançados, despertados, através da pregação da palavra e da oração, aonde o mundo espiritual está em movimento o tempo todo em movimento, em direção à vida deles. Pai, ninguém vai se perder, o Senhor alcançará o coração deles, eles estarão firmes em Ti, servindo ao Senhor. Ó Pai, é o Senhor que vai cuidar do futuro, dos ensinos,
ensino, da faculdade, da posição, do emprego, do casamento, da casa. O Senhor vai cuidar de tudo. Pai, nessa noite, ó Deus, eu oro pela vida, Senhor, deles. Eu oro pela vida da igreja. Eu oro pela vida dos teus filhos. Que o Senhor assim os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.